Pode começar, Renato? Podemos começar, Juliano. Tá bom. Wagner, antes de mais nada, queria te parabenizar devido à condição que o Atlético acabou viajando, a pressão, né? Esse empate foi muito importante para a recuperação do time no Campeonato Brasileiro. Você havia prometido ainda em Goiânia, depois da derrota para o Ceará, o seguinte, que faria mudanças drásticas no time, mudança radical, foi esse o termo que você usou. E acabou fazendo tudo isso no Rio de Janeiro, na noite dessa quarta-feira, esse empate com o Fluminense. Né? O que você pode falar do comportamento do time, da atuação do Atlético na condição de visitante, arrancando esse empate frente à equipe do Fluminense? Bom, e me permita também o quanto esse resultado faz o Atlético ganhar confiança para a sequência do Campeonato Brasileiro. E uma outra situação, aqui em Goiânia pouca gente falou do jogo, por conta da situação do Jorginho. Como técnico, como é que o senhor viu toda essa situação? Boa noite, professor Wagner Mancini. Boa noite, Juliano. Vamos lá por etapas, então. Sobre as mudanças, eu havia falado e elas vão acontecer até que eu ache a equipe ideal, a equipe que possa jogar no estilo de jogo que eu gosto, que eu acho que funciona, que é com agressividade, uma equipe que seja rápida, que seja forte. Então, nós sabíamos que nós íamos enfrentar um time extremamente leve e tínhamos a necessidade de alterar a equipe. A equipe hoje ela foi mais leve, ela teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, até 20 minutos iniciais, algumas peças que não vinham jogando tiveram um pouco de dificuldade, mas a partir dos 20, 25 minutos a equipe começou a jogar melhor, fez um excelente segundo tempo, jogou no campo do Fluminense, lógico que tinha um atleta a mais, mas ela quis o resultado, ela buscou o resultado. É óbvio que às vezes falta um toque diferente, falta um passe, uma virada de jogo com mais um pouco de precisão, mas a gente tem que valorizar o esforço dos atletas para mudar uma situação. Você mesmo falou que nós vínhamos de uma sequência negativa, então era importante pontuar, a gente pontua fora de casa, é óbvio que todo mundo gostaria muito de ganhar a partida, porque é isso que nos move no futebol. É vencer, é vislumbrar uma coisa melhor, entendeu? Mas nós temos que valorizar esse ponto, porque esse ponto ele pode ser a saída de uma situação que não nos agradava, de uma fase que não nos agradava, para uma fase melhor. Então, sempre que você tem derrotas em sequência, você volta a ganhar. Normalmente no futebol você empata para depois a equipe readquirir a confiança e poder jogar. Sobre o caso do Jorginho, que você me perguntou, eu, sinceramente, fiquei muito decepcionado. Decepcionado porque é um atleta que tem um status muito bom no clube, como bom menino, como um cara que tem o apreço de todas as pessoas, e eu tenho que dizer, e eu sou assim sincero, que faltou a ele lealdade e respeito. Lealdade com o clube, lealdade com a verdade, porque eu estou aqui para falar a verdade. Eu jamais vou mentir, jamais vou falar uma coisa que não seja aquilo que aconteceu. Tá? Em momento algum, o Jorginho se dirigiu a mim, eu estava no clube, eu moro no clube, ele foi em outras pessoas, ele não quis subir no ônibus, foi ele que não quis. Tá? Então, que fique bem claras as coisas. E acho que faltou respeito com os outros jogadores, porque a partir do momento em que o técnico tira um jogador do time, ele está abrindo espaço para um que está entrando. Então, se você convive com um elenco de jogadores, é normal que eu escale 11 jogadores e que os outros 15, 16 fiquem chateados porque não jogou. Mas quando esses 15, 16 têm a oportunidade, ela tem que ser valorizada. Você tem que respeitar o companheiro que vai entrar no seu lugar. Então, acho que faltou sinceridade, acho que faltou lealdade e acho que faltou respeito. O Jorginho eu conheço pouco. O que eu escuto de todo mundo no clube é que é um bom menino. Então, o que eu espero, sinceramente, é que ele ponha a mão na consciência, retire aquilo que ele escreveu nas redes sociais, porque aquilo não é verdade. Eu estou dizendo, eu estou aqui botando a minha cara dizendo que não é verdade.
tá? Eu acho muito importante quando algum tipo de polêmica acontece, você botar a tua cara para falar. Eu estou aqui falando. Eu fui o cara que tirei do time. Na minha opinião, na minha humilde opinião, ele ficou chateado que saiu do time. Todo mundo aqui pensa o contrário, essa é a minha opinião. Mas, enfim, ele é jovem, ele tem direito de errar como todo mundo erra, mas é fundamental que ele conserte a situação. Próxima pergunta. Wagner, Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você, boa noite. Quero saber se você, apesar disso tudo que aconteceu, você falando da situação do Jorginho, primeiramente saber se você conta com ele e o peso que faz caso você não conte com ele mais para a sequência desse Campeonato Brasileiro. A gente sabe que vai depender muito da diretoria, do próprio jogador, mas o peso que vai fazer a ausência de um jogador como o Jorginho no elenco para a sequência da competição. E queria que você falasse também sobre essa estreia do Renato Kaiser. O 9 que o Atlético procurava estreou hoje. Sem dúvida nenhuma. O Kaiser é um atleta muito importante dentro do sistema de jogo implantado, tanto é que hoje ele cavou uma expulsão, ele amarelou um zagueiro, ele fez o gol e ele teve outras oportunidades muito interessantes no jogo. Então hoje a gente passou a ter um cara que é da posição. O Yuri, por mais que se esforçasse, ele não é da posição. Então nós não podemos exigir que um atleta deslocado possa ter o mesmo rendimento de quem é da posição, né? O Kaiser, embora também faça as extremas, ele se completa ali na frente. Então, é um atleta realmente dotado de grande capacidade de finalização, que tem uma boa leitura do jogo, tem um jogo agressivo, que é o que eu venho pedindo para eles. Embora eu tenha gostado do ponto, acho que faltou um pouquinho mais de agressividade, mas com o tempo eles vão entender isso. É agressividade de romper linhas, de partir para cima, do 1 contra 1, enfim. E sobre o peso que você citou do Jorginho, não existe peso. Não existe peso nenhum. Eu não estou analisando aqui em termos de qualidade do atleta. Eu estou analisando se ele quer fazer parte ou não. A partir do momento em que ele não quer fazer parte do nosso time, ele tem peso zero. A partir do momento que ele quer fazer parte, ele tem um peso interessante. Então, essa pergunta tem que ser feita para ele. Eu gostaria muito que ele botasse a cara numa entrevista e falasse o que aconteceu. Porque é importante que as pessoas saibam olhando nos olhos, vindo aqui nas câmeras e falando, olhando nos olhos com sinceridade. Eu gostaria de ver essa entrevista. Próxima. Mancini, boa noite. Natália Freitas, da Rádio Sagres. Após o jogo contra o Ceará, você foi para a coletiva e disse que estava bastante irritado com o resultado e disse que queria ter uma mudança de atitude. Você viu essa mudança de atitude na partida de hoje contra o Fluminense? E ficou barato para o Fluminense? Dava para o Atlético ter vencido a partida hoje? Eu vou te falar com sinceridade. Eu acho que o Atlético poderia ter ganho a partida, mas eu acho que faltou alguma coisa ainda, tá? Eu acho que o Atlético tem que ser mais agressivo no sentido de não é só você botar um volume de jogo, uma intensidade na partida que te torna agressivo. Você tem que chutar gol, você tem que finalizar, você tem que incomodar, você tem que chegar à linha de fundo. Por mais que a gente tenha sido dono do segundo tempo, nós não fizemos tudo isso. A equipe chegou pouco na linha de fundo e eu fiquei muito irritado hoje também. Não foi só no jogo anterior, não. Eu fiquei irritado porque eu via espaço, eu via possibilidade de um jogo melhor. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu encaixar. Agora, por um outro lado, eu também vi um Atlético brigando muito, lutando, tanto é que ao término do jogo, no vestiário, todos os jogadores estavam exaustos, porque foram atrás do resultado, brigaram, que é o que o torcedor quer ver, ele quer ver um time que se entrega em campo. Então, hoje houve realmente muita entrega, volto a dizer, eu gostaria de ver o Atlético jogando com um pouquinho mais de consciência. Acho que às vezes a gente desperdiça um pouquinho a bola, fruto muitas vezes deles estarem tentando essa agressividade e fruto às vezes de erros de passe. No primeiro tempo eu fiquei
muito irritado com os erros de passe, que já não aconteceram tanto na segunda etapa. Mas essa circulação da bola, quando você tem um atleta a mais, ela tem que ser feita com mais qualidade, com mais velocidade, porque senão você está descansando o time que tem 10 jogadores. Então é importante que as pessoas entendam o porquê da velocidade, que é para você chegar do lado do campo no 2 contra 1. Se eu não tenho velocidade no jogo, eu vou chegar dos lados do campo com o 2 contra 2. Isso não é interessante, porque você tem que ficar girando a bola de um lado para o outro. Então, nesse sentido, acho que a equipe ainda pecou um pouco, mas resgatou, talvez, um pouco da confiança perdida, porque um time que perde em sequência, ele perde a confiança também, o atleta começa a fazer o simples, e isso não interessa para a gente. Eu, numa entrevista lá no começo do campeonato, eu disse que para o Atlético fazer os pontos necessários esse ano, ele vai ter que jogar no limite todas as partidas. Então, nós temos que entender isso, botar na cabeça, estarmos concentrados para todas as partidas, realmente a gente exigir isso dos atletas. Não sei se eu respondi toda a pergunta, eu não me lembro agora se você fez alguma outra. Da atitude, se teve aquela mudança de atitude que você esperava. Não, teve. A gente não pode, de maneira alguma, dizer que o Atlético não se doou em campo, né? Mas dentro dessa atitude também tem um pouquinho mais ainda de leitura de jogo. Eu acho que o Atlético ele tem tudo para fazer um bom campeonato, para ser um time equilibrado em campo, jogar diante de qualquer equipe. Porque se nós formos analisar os jogos, mesmo nas derrotas, em alguns momentos a gente foi muito superior ao adversário. Isso aconteceu, por exemplo, no jogo do Internacional. E em alguns outros jogos, até mesmo o jogo do Ceará, até mesmo o jogo do Sport, nós não jogamos mal e perdemos a partida. Nós tivemos uma superioridade dentro da partida e acabamos errando por erros individuais. A maioria dos gols tomados foram erros individuais. Então, isso para se corrigir, a partir do momento que você devolve a confiança ao atleta. Eu acho que com o tempo a gente vai melhorar. Próxima pergunta. Wagner, Pedro Henrique Geninho, da Rádio Band News FM, boa noite. Na sua última entrevista, você prometeu e cumpriu. Fez 5 alterações no time do Atlético e o time respondeu, jogou bem. O resultado te mostrou que você estava certo no final das contas? Boa noite. Boa noite. Eu acho que o resultado ele acaba dando um alento diferente, né? Mas eu não estou satisfeito ainda, não. Eu acho que o Atlético pode jogar mais. De certa forma, nós tivemos uma superioridade no segundo tempo, porque nós também tínhamos um homem a mais. Essa superioridade ela tem que acontecer quando nós tivermos o mesmo número de jogadores em campo, né? Porque nós sabemos o quanto é difícil jogar com 10 jogadores. A gente já sofreu isso no campeonato. Então, eu acho que dá para melhorar e vai melhorar. Eu volto a dizer, fiz as alterações, pedi mudança de atitude, passei uma informação ao grupo que não existe ninguém dono da camisa aqui no Atlético, né? Essa é uma filosofia de trabalho minha. A partir do momento em que eu tenho que mexer, eu mexo, porque eu sou pago para isso, mas você tem que mexer com coerência. A partir do momento em que o atleta vê coerência, ele joga junto mesmo estando no banco de reservas. E é isso que eu espero, que o Atlético melhore e que todo mundo entenda que nós estamos num ano diferente, com uma pandemia, onde se joga de 72 em 72 horas e todo mundo tem que ser útil. Boa noite, Mancini. Felipe André, do Jornal Hoje. Mancini, entre as surpresas que você mostrou nessa equipe titular, eu queria exaltar um jogador que é o João Vitor, né? Ele foi titular hoje pela primeira vez, havia entrado em 2 ocasiões, foi muito bem na Inter de Limeira, se mostrou um zagueiro bem rápido, né? Teve até um lance bom de técnica. Eu queria que você avaliasse essa participação dele hoje e se a torcida pode esperar mais do João Vitor na equipe titular. Eu acho que o João Vitor fez um bom jogo, ainda um pouco distante daquilo que pode ser. Melhorou no segundo tempo, teve algumas dificuldades de posicionamento no primeiro tempo, assim como o nosso sistema defensivo e até pelas alterações, que eu já disse aqui, não dá para você cobrar muito quando você
de repente escala 5 peças novas num jogo fora de casa, no Maracanã, e toma um gol no comecinho do jogo. Então, é natural que tenha um certo desequilíbrio, mas o que me deixou muito contente com a equipe foi o fato desse desequilíbrio passar para uma equipe equilibrada ao longo do jogo mesmo. E o João foi uma parte fundamental nisso, não só pela sua velocidade, mas pelo seu jogo aéreo, a sua gana de vencer. Eu acho interessante, nós temos outros jogadores também que podem jogar e que vivem um bom momento no clube. E que eventualmente vão ter as suas oportunidades também. Olha, respondendo a pergunta do Jânio, né, ou parte da pergunta, ele ia me perguntar, dizendo que eu tenho pouco tempo até o jogo de domingo do Grêmio. Realmente a gente tem pouco tempo. Nós estamos implantando uma nova filosofia no clube de se treinar na véspera do jogo. O que muitas equipes têm descansado os seus atletas, a gente tem levado os atletas a campo para tentar mostrar alguma coisa na parte tática, porque nós não temos tempo e é fundamental que essa maturação da equipe aconteça. Eu não consigo só, dentro de uma sala, mostrando vídeos e palestras, fazer com que o atleta entenda aquilo que vai acontecer dentro da partida, ou o que deve acontecer na partida, porque nós não acertamos tudo. Então é fundamental que isso aconteça. Então, normalmente a gente tem dado um dia de descanso, não de descanso, o atleta vai até o clube, faz o que tem que fazer, e na véspera do jogo a gente tem levado os atletas a campo, mesmo quando o espaço é curto, exatamente para tentar passar alguma coisa nesse sentido. Obrigado, pessoal. Voltamos na sexta-feira com Wagner Mancini no pré-jogo do Grêmio. Acompanhou bem. Tem que soltar essa bola, vem ali o Yuri, briga o Atlético, recupera, Egídio, Chico, fez o levantamento, olha o Renato Kaiser! Gol do Atlético! Na insistência aqui pelo lado esquerdo na defesa do Fluminense. Brigou o Yuri, brigou o Mateuzinho. E aí o Chico colocou na área. A movimentação do Kaiser foi espetacular. Ele sai de trás do Calegari, ocupa o espaço num verdadeiro estilo de centroavante, matador, cabeceia para baixo. Sai para comemorar, bate no peito, no jogo de estreia do Brasileiro. E vai lá, beija o joelho, né? O joelho que o deixou fora até aqui do Campeonato Brasileiro. Se emociona.